Olá galera, eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata. Eu estou aqui hoje para ajudar você a resolver os seus problemas com a matemática. Mas logo depois da vinheta. Segue aí! Olá galera, então vamos lá, vamos a mais uma aula. A aula de hoje é tabela de frequência. Onde que é visto esse tipo de tabela? Essa tabela é vista na parte inicial de estatística, né? É a tabela onde a gente começa a estudar os dados de uma pesquisa. Então, para hoje, para a nossa pesquisa de hoje, para a gente aprender a produzir e conhecer essa tabela de frequência, eu vou apresentar para vocês o seguinte textozinho aqui. Então, presta atenção. Essa etapa aqui, vamos supor que tenha ocorrido uma pesquisa perguntando as idades dos alunos de uma turma, beleza? Então, nessa turma aqui, dentre as pessoas que foram consultadas, chegamos à conclusão que tiveram pessoas que têm 10 anos, pessoas que têm 12 anos, pessoas que têm 13 anos e pessoas que têm 11 anos, beleza? Então, vamos lá. Para começar a construir a nossa tabela, a primeira coisa que a gente precisa saber é destacar quais são as características da pesquisa, né? Quais as partes que foram pesquisadas. Então, aqui, a gente observa que na primeira parte aqui nós temos a idade. Ou seja, quais foram as idades que apareceram aqui na nossa pesquisa? As idades de 10, 11, 12 e 13 anos. Então, eu vou colocar aqui as idades de 10, 11, 12 e 13 anos. Agora, vamos lá. Partindo para a tabela, o que significa FA? FA significa frequência absoluta. O que significa FR? Significa frequência relativa. O que é frequência absoluta? Frequência absoluta é a quantidade de vezes que um termo aparece no estudo de dados, né? Frequência relativa é a razão entre a quantidade de vezes que aparece esse termo no conjunto de dados em relação ao total pesquisado, de pessoas que foram pesquisadas, por exemplo. Então, se eu quiser escrever aqui, primeiramente, a frequência absoluta, o que eu preciso fazer? Estudar, analisar quantas vezes cada uma das idades foram aparecendo. Então, aqui eu percebo que a idade de 10 anos apareceu quantas vezes? 4 vezes. Então, aqui eu coloco 4. A idade de 11 anos apareceu quantas vezes? Apenas uma vez. Então, eu coloco aqui uma vez. A idade de 12 anos apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, aqui eu coloco 3. E a idade de 13 anos apareceu quantas? 2 vezes. Então, eu coloco aqui 2 vezes. Isso aqui resultando num total de quantos elementos? 4, 5, 8, 10. Então, tem aqui 10 elementos. Foram 10 pessoas que responderam a pergunta a respeito de sua idade. Agora, o que a gente precisa fazer? Começar a escrever a frequência relativa. A frequência relativa, como eu disse anteriormente, é a razão entre a frequência absoluta e o total. Então, qual seria a frequência relativa da idade de 10 anos? Seria 4 em 10. Ou seja, apareceu 4 vezes em relação ao total de 10. Qual seria a frequência relativa da idade 11? 1 em 10. Qual seria a frequência relativa da idade 12? 3 em 10. E qual seria a frequência relativa em relação a 13? 2 em 10. Essa representação aqui da frequência relativa é uma representação na forma fracionária, beleza? Mas isso aqui também pode ser representado na forma de porcentagem. Então, como que a gente faz isso? Basta dividir, ó. Quanto que é 4 dividido para 10? 0,4. 0,4, se eu multiplicar aqui por 100, o resultado dá quanto? 40. 40 o quê? 40%. E 1 dividido para 10? 0,1. Para escrever isso na forma de porcentagem, eu multiplico isso aqui por 100, resultando a 10%. E aqui vai dar 0,3, beleza? Que multiplicando por 100 para encontrar a porcentagem, a gente encontra 30%.
E por último, aqui vai dar 0,2, que multiplicando por 100, isso aqui vai dar 20%. Beleza? Agora, olha o total que dá isso aqui. Se eu somar todas as porcentagens aqui, o resultado dá 100%. Ó, 40 com 10, 50, com 30, 80, com 20, 100%. Por que tem que dar daí 100%? Porque tem que apresentar aqui a porcentagem de todo o estudo da pesquisa, né? Então, não pode dar um valor diferente. Em alguns casos, esse número decimal é um número muito quebrado, então acaba aparecendo aqui 99,9999, tá? Por causa da aproximação, por não ser uma divisão exata, né? E uma outra coisa que pode surgir uma dúvida aí, por que eu multipliquei por 100? Porque escrever na forma de porcentagem, por exemplo, 0,4, eu tenho que multiplicar por 100%, já que eu acrescentei 100 em cima, acrescento 100 embaixo. Então, quanto que vai dar isso aqui? Multiplicando, vai dar 40 sobre 100. 40 sobre 100 é a mesma coisa que 40%. Valeu, galera? Então, a aula de hoje é essa aí. Muito obrigado. Curtam o canal, compartilha, ativa o sininho, me ajuda nesse projeto aí. Um grande abraço, professor Wagner.